Olá, queridos ouvintes do nosso CesaCast. Como já contamos por aqui, estamos com um novo formato do CesaCast, onde teremos, de uma forma alternada entre as temporadas, alguns temas ou episódios que ajudem a contar melhor o que fazemos aqui no Cesa e como tudo isso impacta o mundo à nossa volta. Nesse episódio, temos dois convidados ilustres, pela segunda vez aqui conosco, inclusive, nosso CEO, Eduardo Peixoto, e o Guila Calheiro, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI. Nós vamos discutir aqui sobre um tema super em alta e que tem tudo a ver com o Cesa também: ecossistemas de inovação. Mas se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o Cesa, um centro de inovação e educação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa estratégias digitais de diversas organizações. Simbora embarcar nessa jornada? Isso e muito mais após a nossa vinheta. Vem que tá massa! Sejam bem-vindos, pessoal. Como eu disse, é muita honra receber vocês, convidados tão ilustres aqui para bater esse papo sobre ecossistema de inovação. Vou pedir para que vocês se apresentem um pouco para que os nossos ouvintes conheçam vocês melhor. Quem é o Guila e quem é o Edu Peixoto? Guila, que é o nosso convidado, por favor, começa, Guila. Tudo bom, pessoal? Sou Guila Calheiros, eu sou olindense, né? Atualmente sou secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas passei aqui pelo Cesa, aqui pelo Porto Digital também, durante 13 anos, né, como diretor de inovação, então conheço bem aqui o nosso ecossistema de inovação do Recife. Passei um período também como secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura da cidade do Recife e tenho também uma boa jornada na área de gestão empresarial, né? Eu comecei minha atividade em empresas de base tecnológica. Então, estou aqui com essa bagagem, né, esse conhecimento e acabei acumulando, né, essa capacidade tanto de planejar, gerir e desenvolver ecossistemas de inovação, né, e isso me ajudou muito a entender a dinâmica e a política nacional de ciência e tecnologia, e é nisso que a gente está tentando contribuir lá no Ministério. Já vimos aqui, então, que o papo vai ser muito massa, com a bagagem aí que o Guila tem. E você, Edu, segunda vez aqui com a gente, né? Pedindo aqui esse bis, né? Você tá aqui pela segunda vez é porque a galera gostou aqui desse papo. Beleza, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Eu sou Eduardo Peixoto, sou o CEO do Cesa. Sou recifense, formação em engenharia eletrônica. Comecei minha carreira em telecomunicações, mas telecomunicações era o que movimentava a inovação na época, falando aqui de 87, eu acho, é um bocado de tempo atrás. Né? E há 22 anos no Cesa, junto com o Cesa, liderando a capacidade, o crescimento da capacidade brasileira de inovar. Né? Então, acho que o papo vai ser muito rico hoje. Vai sim. Bom, para começar então, né, que tal vocês explicarem um pouco pra gente, um pouco mais sobre o que é e como funciona um ecossistema de inovação e como é que nós podemos identificar esse tipo de ecossistema? Ah, legal. Posso começar, Guila? Bora. Não, assim, porque a gente vai ficando velho, aí tem muita experiência, né? Tem muita história para contar. Eu vejo uma mudança grande, né? Você tinha a inovação antes, era uma coisa muito vertical, era dentro das empresas. Grandes empresas, as grandes multinacionais, né? Elas tinham o seu ecossistema, seu ecossistema próprio de inovação. Tinha o que elas chamavam dos laboratórios. Então a Xerox tinha um Xerox Park, a Philips tinha um NAT Lab, eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Então tudo era feito dentro de uma empresa. E às vezes eram ambientes realmente grandes, né? Onde você tinha diferentes áreas de conhecimento interagindo para sair com soluções efetivamente diferenciadas. Então eu sou da época que eu vi nascer, eu estava coincidentemente na Holanda na época, o CD, tá certo? Assim, a passagem do vinil para o CD, né? E toda a orquestração lá dentro da Philips, junto com a Sony, que aí já tinha uma certa cooperação. Então, esses ecossistemas eles eram muito fechados, né? E com o advento da internet, principalmente, as empresas começaram a entender que era mais fácil cooperar, era mais fácil encontrar soluções e conhecimentos que não estavam dentro de casa, fora de casa, porque o mundo é maior do que qualquer empresa sozinha. Então, a gente vê essa mudança, essa passagem aí, quando esses grandes laboratórios, né, dessas grandes empresas, eles começam a se, não vou dizer quebrar, né, mas se distribuir
né? E você começa a ver um ecossistema mais distribuído nascendo em diversas partes do mundo. É mais ou menos por aí quando a gente funda o Cesa em 96, um ano depois do surgimento da internet. E o Cesa, junto com outras pessoas aqui do Recife, né, tem Cláudio Marinho, eu acho que é o grande idealizador desse movimento, né, tem a ideia de trazer um ecossistema aberto, urbano, aqui para o Recife antigo. Né? Então, 21 anos, eu acho que agora o Cesa tem 27, o Porto Digital eu acho que tem 21 ou 22. Né? A gente vê o resultado de tudo isso acontecendo na prática. Né? Exato. Eu gosto muito da comparação que se faz do ecossistema de inovação com o ecossistema ambiental, né? Que é de onde vem o nome, de fato, que é esse equilíbrio de todos os entes que compõem uma localidade, né? E que cada um tem um papel, né? Então, uma árvore tem seu papel, as bactérias de uma floresta tem seu papel, os fungos, os animais. Então, cada um funciona como esse ecossistema vivo, né? Que se retroalimenta, né? Que se completa e que ajuda o desenvolvimento do ecossistema como um todo. Você não tem, no entendimento do ecossistema, que a unidade ela seja autossuficiente. Então, você não teria o Cesa se houvesse só o Cesa no Recife. Sim. O Cesa ele foi uma semente fundamental na criação do ecossistema do Porto Digital, porque o Cesa ele concentra, né, e concentrava naquele momento a capacidade da produção do conhecimento, né, na formação de pessoas e no apoio ao empreendedorismo, que foi fundamental para espalhar por dentro do território do Porto Digital essa capacidade inovadora. Mas os outros entes que compõem, ou que compunham o Porto Digital na época, desde a representação do poder público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja outras empresas de outros setores ou de outras áreas complementares e até concorrentes que o Cesa atuava, assim como representação da parte acadêmica e de áreas de fomento. Então, um ecossistema, ele é forte, como o Edu colocou aqui. Por quê? Porque uma instituição ou as pessoas retroalimentam, geram uma troca efetiva de conhecimento, né? Potencializa a geração de negócios, de produtos e serviços, justamente por esse adensamento, de você ter dentro de um único território um conjunto de institucionalidades, um conjunto de pessoas que têm visões distintas, papéis distintos dentro desse território, mas o que é fundamental, você tem que ter uma agenda compartilhada. Sim. E o que é essa agenda compartilhada? É que, apesar de cada instituição e de cada pessoa ter um interesse, de ter sua razão de existir e a busca, né, dessa razão de existir lá na frente, né, todas elas vão ter em algum momento algo que se conecta com a necessidade de que o ecossistema esteja vivo e se desenvolva. É um bem comum geral, né? E aí você precisa compartilhar essa agenda, precisa ter um ente que lidere essa agenda, que fique trazendo as instituições e as pessoas para compartilhar essa agenda, que faça essa articulação. No caso aqui, é o núcleo de gestão do Porto Digital. Mas quando todos compartilham, enxergam o seu papel nessa agenda, contribuem para essa agenda, né, aí você tem, de fato, um ecossistema vivo, dinâmico, né, e capaz de gerar emprego, gerar renda, gerar inovação e mudar a realidade de uma cidade e mudar a realidade de um estado e, muitas vezes, de um país, que eu acredito que a gente fez aqui e vem fazendo no Porto Digital. É importante, eu acho, fazer uma comparação com o que a gente tinha antes, né? Quando o Guila traz essa analogia, esse paralelo com o ecossistema vivo, né? Quando a gente começou a atuar em inovação e nessa época de telecomunicações, aqui no Brasil era muito importante o CPQD. Uhum. Né? O CPQD era um centro, tinha um parque tecnológico ali em Campinas, né? E até hoje ele existe, esse parque ele existe. E é um ambiente fechado, é diferente de um ecossistema. Né? O ecossistema ele é completamente aberto. Então, quando você olha para a ilha do Recife antigo,
outros serviços, outras empresas, outros setores são atraídos pelo que está acontecendo ali para complementar e reforçar a esteira do que já está em andamento. Então você tem aqui serviços bancários, tá certo? Que num ecossistema fechado não necessariamente tem, a menos que o gestor daquele parque tecnológico, como era chamado isso no passado, né, convide algum banco, alguma empresa do setor para vir colocar um serviço ali. Tem restaurante, né, e é completamente orgânico isso, espontâneo. Tem restaurante porque as pessoas veem que tem gente circulando aqui e aí faz sentido colocar restaurante. Tem escola agora, nesse ambiente aqui que não tinha nada, tem a César School, tem outras faculdades que estão colocando espaços aqui de educação. Serviços para a comunidade de uma forma geral, colaborativamente falando. Exatamente. Né? Então, é isso que é um ecossistema e principalmente o que é um ecossistema aberto, que compartilha uma agenda. Não tem uma regra de quem é que pode e quem é que não pode. Não tem alguém que dita, né, se você faz ou não faz parte desse ecossistema. Ele é aberto, ele permite a entrada e a saída também a qualquer momento de quem tem interesse e tem complementariedade com o que está acontecendo ali. Né? Então, dessa forma, ele vai transformando a cidade. Né? O Recife antigo, a gente está falando aqui de 22 anos, quando eu entrei no César, o que era o Recife antigo 22 anos atrás e o que é o Recife antigo agora, até em termos de imóveis, tá certo? O patrimônio histórico que tinha aqui, que foi e vem sendo recuperado pela própria iniciativa privada, né, que vê aqui uma boa oportunidade de colocar os seus escritórios e trazer as pessoas que estão participando desse ecossistema para cá. Né? É legal, Edu, ter trazido isso, porque você tem ecossistemas que são fechados e tem seu potencial, ecossistemas que são abertos. Né? Aqui no caso do Polo Digital, como o Edu já trouxe, é um ecossistema aberto. Por quê? Porque ele é um ecossistema urbano. Ele ocupou um território urbano do centro do Recife, mais especificamente, inicialmente, aqui a ilha do Recife, nessa parte histórica que estava degradada, né, em função da diminuição das atividades portuárias e comerciais aqui do bairro. Então, ao longo dos anos, houve um abandono de tudo isso. E essa recuperação urbana veio da própria dinâmica econômica trazida pelo Polo Digital, né, pelas empresas e instituições do Polo Digital, né, que trouxeram não só a tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico, mas trouxe todos os serviços vinculados. Então, você traz restaurantes, você traz escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, escritórios de contabilidade, você traz lojas, você traz construção civil de volta, então, né? Você gera uma dinâmica, né, no ecossistema como um todo, atraídas por um núcleo, né, que foi construído na atração de empresas de desenvolvimento tecnológico. Né? E o que é interessante nesse tipo de iniciativa é porque, de fato, é aberta. Né? Está dentro do território, você automaticamente já faz parte do ecossistema. Você não precisa pedir autorização de ninguém para estar aqui. Né? Se você está num café aqui na esquina e você trabalha lá nesse café, você já faz parte do ecossistema do Polo Digital, porque você vai encontrar Edu lá e tomar um café com ele, você vai encontrar colega, você vai interagir. Então, tantas instituições como pessoas, dentro de um ecossistema, elas influenciam e são influenciadas. Então, você tem tanta capacidade de mudar as coisas como ser mudado, porque essa interação, essa vida no ecossistema, ela permite isso. Tem outros ecossistemas que são muito fortes também, né, que são ecossistemas fechados. Né? Você tem, e de grande referência. Você tem, por exemplo, a Tecnopuc, né, que é o Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, que funciona dentro do território da universidade, da PUC do Rio Grande do Sul. Né? Tem as empresas, tem os institutos de pesquisas, tem as pessoas, né? Tem toda uma dinâmica dentro do ecossistema fechado, né? Tem paredes, tem muros, e que não interage diretamente na intervenção urbana, e que se concentre, que tem toda uma dinâmica lá dentro, mas não quer dizer que o ecossistema da Tecnopuc não se conecte com o ecossistema de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a gente tem um movimento lá, por exemplo, muito interessante,
que é o Pacto Alegre, que é justamente essa conexão dos diversos ecossistemas, porque ela é muito forte, esse movimento de parques tecnológicos, vinculados a universidades, então você tem Tecnocinos, né, e outras instituições de lá, então eles se conectam, né, são ecossistemas conectados a ecossistemas. É Um outra dinâmica de ecossistemas que geram um grande ecossistema na cidade de Porto Alegre. Então, essa dinâmica muda muito de cada território, mas a lógica é a mesma, né? É essa necessidade, sempre que a inovação nos impõe, de que não podemos ficar fechados dentro de nós mesmos. Precisamos ter essa troca contínua com outros pares, outras instituições, né, que nos ajudem a impulsionar a nossa capacidade criativa e de gerar novos produtos e serviços para resolver problemas da sociedade. É interessante que vocês trazem, então, características, né, específicas do ecossistema daqui, onde a gente está inserido enquanto CESA, né, dentro aqui da Ilha do Porto Digital, aqui em Recife. Trouxeram referências também de outros ecossistemas, com também suas particularidades de ser mais aberto, de ser mantenedor de outros ecossistemas que vão se ampliando de uma forma geral. Então, a gente consegue perceber que há características específicas, porém também diversas, e que tem uma influência direta em cultura, na parte urbana, na parte da região como um todo. Isso difere dos ecossistemas de fora aqui do Brasil? Vocês trouxeram exemplo de Porto Alegre, de São Paulo, aqui de Recife, mas mundialmente falando, há também diferenças ou basicamente também tem essa conjectura como vocês trouxeram aqui nesses exemplos? Tem diferença de ecossistema para ecossistema. Eu acho que tem muito a ver com a gênese, com o local, com o contexto da criação do ecossistema. Mas existem alguns, eu conheci poucos, mas eu acho que existe sim coisas mais parecidas com a gente em termos de abertura, em termos de estar localizado e ser um ecossistema muito urbano, né? E existem outros que têm outras formações, né? Eu vejo o de Cambridge na Inglaterra muito parecido com o da gente aqui e com a vantagem lá, na verdade, que talvez a semente geradora do ecossistema tenha sido a própria universidade, sabe? Então é um negócio muito rico que se desenvolveu muito fortemente em torno ali da universidade. É parecido assim, o astral do lugar é muito parecido com esse daqui, a vibe, exatamente. Tem muito, assim, no Brasil já tem uma diversidade enorme de ecossistemas, né? E no mundo você bota aí em escala geométrica, né, de diversidade que você tem. Você tem desde ecossistemas que são construídos do zero. Então você tem, por exemplo, parques tecnológicos na China, que você pega um território inteiro de uma cidade e você constrói do zero uma área gigantesca com centenas de milhares de metros quadrados de investimento para a construção de um parque tecnológico, de um ecossistema de inovação. E ali do zero você mantém e cria dinâmica, atrai empresas, cria as condições favoráveis, fiscais e de infraestrutura, né? E atrai essas pessoas e gera um ecossistema, né? Do nada. Você tem outros que surgem a partir de uma certa dinâmica, que o próprio Cambridge trazido por Edu que faz e que traz isso. Outros que nascem, como originalmente nasceram os parques tecnológicos, como os que tem lá nos Estados Unidos, nasce do que é o mais tradicional, nasce do ambiente universitário, o ambiente acadêmico, né? Quando você tem, né, aquela capacidade de pesquisa, de produção de ciência, de produção de tecnologia, num certo momento ele, vamos dizer assim, que explode as barreiras das universidades, e essa explosão se dá na capacidade em que os pesquisadores, né, os gestores daquela universidade começam a perceber a necessidade urgente de estar trazendo esse conhecimento, essa tecnologia, essa ciência para dentro das empresas, interagindo com as empresas, fazendo a troca com as empresas. Por quê? A gente fala muito de inovação, mas quem faz inovação são as empresas e instituições que levam a solução ao mercado. As universidades, o ambiente acadêmico, têm a capacidade de produzir a tecnologia, de fazer ciência, né, de gerar a solução, mas a gente só chega à inovação quando ela chega e está disponível para consumo do mercado, seja um produto ou um serviço.
quando alguém pode utilizar aquele serviço, quando alguém pode consumir aquele produto, né? Então, quando você tem essa interação e os ecossistemas, eles permitem isso, essa capacidade de levar o conhecimento e transformá-lo para a geração de produto e serviço, esse é o cerne, né, que um ecossistema faz, e essa gênese, né, desses primeiros parques tecnológicos tinham essa busca de poder levar esse conhecimento e transformá-lo em produto e serviço, é o que gera muito essa diversidade de ecossistemas e de dinâmicas que a gente vai encontrar mundo afora, de parques, ecossistemas e ambientes de inovação como um todo. Perfeito. Vocês acreditam que o governo brasileiro tem estimulado a criação e fortalecimento desses ecossistemas, ou essa tarefa ainda é mais forte vindo da iniciativa privada? Eu acho que é muito, muito governo, tá? Tem a cidade de Campinas, que eu acho que ela nem se vê como um ecossistema, tá certo? Mas a origem do que você tem ali, as empresas fabricantes de smartphone, de computadores, terminais, ou seja, toda uma indústria de eletroeletrônica que está ou na cidade ou no entorno, nas cidades próximas a Campinas, ela tem uma origem ali, que é essa origem do CPQD, lá atrás, né, que o CPQD era um parque tecnológico, digamos assim, que era um parque tecnológico sustentado pelas teles, né, antes da privatização das telecomunicações aqui. As teles sustentavam o CPQD para o CPQD fornecer inovação tecnológica para as teles. Então, digitalização da rede telefônica, a mudança das centrais telefônicas de analógicas para digital, computadores, inclusive, numa época de mercado fechado, né? O CPQD chegou a criar modelos de computadores baseados nessa arquitetura que a gente tem hoje do PC, que foram fabricados depois por empresas que estão ali no entorno. Então, quando a gente olha hoje Campinas e o entorno, eu vejo aquilo ali de uma forma mais solta, como um grande ecossistema também. E a origem disso, certamente, é o dinheiro que veio para o CPQD, um fomento ali à inovação, que era muito necessário para as telecomunicações brasileiras. Você vê a mesma coisa, por exemplo, na cidade de São José dos Campos, por conta da Embraer e do ITA, né? Então, nada disso aqui foi iniciativa privada. Tem outros casos aí que eu não vou me lembrar agora, mas sempre tem o dinheiro ali, o fomento do governo. A gente aqui do CESA, do Porto Digital, do Centro de Informática, tem que reconhecer a importância da lei de informática na construção desse ecossistema, né? A gente começou a utilizar a lei de informática próximo dos anos 2000, mas ele sempre foi o recurso principal de crescimento e de fomento à inovação aqui na região. Sem a lei de informática, muito provavelmente a gente seria alguma coisa muito menor do que a gente é hoje. Então, a iniciativa privada vem, mas o começo dessa jornada, né, até você chegar num determinado nível de excelência, né, é dinheiro do Estado. Do Estado, eu digo da federação, do governo como um todo. É interessante ver esses exemplos que foram trazidos por Edu, porque, né, existem sim ecossistemas lá em São José dos Campos, em Campinas, fortes na área de inovação, né? E pela dinâmica que as instituições que lá estão, né, geram no território, na capacidade de produzir conhecimento, de gerar produtos, de gerar empresas, de gerar emprego, né? A gente vê claramente ali em São José dos Campos a capacidade aeroespacial e toda a cadeia vinculada, né, que ao longo dos anos se construiu ali em torno do ITA, do Parque Tecnológico, do São José dos Campos e todas as instituições como Embraer e toda a cadeia vinculada a ela. A gente tem ali, como foi trazido aqui de Campinas também, mas que gera essa dinâmica. E o que é que a gente enxerga que é comum em todo e qualquer ecossistema? É a presença efetiva da famosa quádrupla hélice. Então você tem a presença do poder público, a presença da iniciativa privada, a presença da academia e a presença da sociedade civil como um todo, que tem interesse no desenvolvimento daquele território e tem que enxergar aquele território como algo que precisa gerar um retorno para a cidade ou para a região onde ele está instalado, tá? Então,
o poder público, assim como a iniciativa privada, assim como a academia, assim como a sociedade, eles são entes fundamentais dentro de um ecossistema, sem os quais ele não existe. Porque para eu colocar e manter um ecossistema vivo, eu preciso ter políticas públicas. Eu preciso ter incentivo desde a prefeitura, passando pelo Estado, e uma visão federal que regulamente, que crie os programas, que crie as legislações e que permita que esse ecossistema ele não fique travado. E ele flua, ele seja fluido, né? E que possa se desenvolver. Então, desde a criação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, né, do papel do governo na liderança disso, junto, obviamente, com a sociedade civil, com a academia e com as empresas, e que reconheceu o papel dos ambientes de inovação e dos ecossistemas, isso está em lei, né, isso entrou na PEC, né, de 2015, na PEC 85 de 2015, entrou na legislação, na Constituição. Então, na Constituição lá está previsto, né, a importância dos entes públicos federais, estaduais, distrital e municipal, da importância de fomentar e desenvolver ambientes de inovação, parques tecnológicos e outras estruturas de apoio ao desenvolvimento nos seus territórios. E aqui, mais especificamente no Porto Digital, né, os principais investidores que fez no território, seja da recuperação de imóveis, né, para atrair as empresas, para montar laboratórios, né, para criar espaços de eventos, para melhorar as condições urbanas, você teve recursos fundamentais do governo do Estado, da Prefeitura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da FINEP, né, do CNPq. Então, teve muitos recursos ao longo dos anos investidos aqui no território, como foram investidos em diversos outros territórios, né, como fundamentais para fazer com que o ecossistema ele permaneça vivo. O que acontece no Brasil? O Brasil ele tem uma dificuldade porque as políticas públicas elas não são de uma forma sistematicamente feitas de forma contínua. A gente tem interrupções ao longo dos tempos. A gente tem até, a um certo momento, uma visão de longo prazo, mas a gente não consegue fazer aquela execução conforme previsto. Então, você tem momentos em que o poder público reconhece a política pública, opera essa política pública, financia essas ações, e tem momentos que você tem um corte de recursos e uma limitação. Por isso que é importante ter trazido também aqui a questão da lei de informática, porque desde que ela foi instituída, ela não parou a sua execução, porque é algo legal. Você não pode deixar de estar financiando e repassando os recursos, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de TICs, né, independente do gestor que está lá na frente do Ministério. Né? Então, essa política ela foi contínua e permitiu que ecossistemas na área de TICs se consolidassem ao longo do tempo. Você não tem isso, muitas vezes, para as outras áreas. Você tem a lei do bem, mas a lei do bem ela apoia as empresas da renúncia fiscal, né, e que ajuda o seu desenvolvimento, mas não tem um foco, né, como tem na lei de informática, que tem foco de desenvolvimento tecnológico, informação de capital humano qualificado, de forma contínua. A lei do bem ela é mais distribuída, não tem um foco efetivo que ajuda, por exemplo, no desenvolvimento de um ecossistema como aqui o de Pernambuco, como eu ia falar de Campinas, ia falar de Campina Grande, que também recebe muito investimento nessa área de lei de informática, né? Mas é muito forte e é fundamental esse papel do poder público na gestão e desenvolvimento dos ecossistemas. Um grande problema da lei da lei do bem é que ela não tem nenhuma obrigatoriedade de externalidade, né? A empresa se beneficia de uma isenção fiscal com a aplicação disso internamente. Exato. Que é diferente da lei de informática, que praticamente 50% do recurso tem que ser aplicado fora da empresa. Então, essa obrigatoriedade é que faz com que a empresa tenha incentivo de trabalhar com ICTs públicos ou privados em diferentes regiões. Também tem uma parcela da legislação que diz, tem que investir no norte, nordeste e centro-oeste, porque senão ficaria tudo no sudeste, no sul, no sudeste, porque é onde a maioria das empresas estão. Então, a proximidade tem seu valor também.
né? Então, como a lei ela foi desenhada, ela permitiu efetivamente a criação de outros ecossistemas fora do centro, do centro econômico do país, né? Então, é por isso que eu digo, a gente é um grande beneficiário da lei de informática aqui no Nordeste, né? E não só o Porto Digital, mais o César, você tem um ecossistema de Campina Grande, você tem hoje também lá no Ceará, né, outras instituições públicas e privadas que fazem uso desse recurso. Então, a gente conseguiu distribuir o crescimento, né, e o surgimento de ecossistemas pelo país em função de uma política pública através de uma lei muito bem, eu diria, muito bem desenhada. Foi bom, Edu, ter trazido isso aqui, porque isso é uma reflexão que a gente faz, tá? Lá no Ministério, de que a lei de informática é uma lei que, além do incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação por parte das empresas, ela tem um fomento. Ela fez escolhas. O que é que eu quero fomentar? Né? Esse recurso eu vou direcionar para onde? Em que territórios eu quero que ele seja aplicado e com que finalidade, como o Edu trouxe aqui. No caso da Lei do Bem, ele só tem o fomento, de fato, o incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação por parte das empresas. Você não fez um fomento, você não fez escolhas estratégicas de esse recurso tem que ser investido aonde, em que território, quem vai se beneficiar diretamente ou pode vir a se beneficiar desses recursos. Né? Então, na Lei do Bem, ele se enquadrando dentro dos requisitos da lei, do uso daquele recurso para pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele vai ter isenção. Tá? Na Lei de Informática, não. Você precisa enquadrar dentro de escolhas, de desenhos, de estratégias de fomento que foi previsto em lei, né, para que aquele recurso seja aplicado. Perfeito. Né? Então, isso gera uma capacidade de mudanças, né, econômicas e dinâmicas em ecossistemas muito mais fortes do que a lei do bem. Essa reflexão a gente faz, né, e a gente tem esse olhar muito especial para tentar fazer com que a gente consiga, em vez de fazer esse investimento tão grande, em 2022 foram aproximadamente 5 bilhões em renúncia fiscal da Lei do Bem. Esses 5 alavancaram mais 25 bilhões em investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação por parte das empresas. Mas esse recurso está muito espalhado, né? Ele está muito difuso. Houve um incentivo, as empresas se motivam a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação e melhorar seu processo produtivo? Tem. Mas se você consegue fazer com que a gente haja esse incentivo, mas se façam escolhas estratégicas, né, para o uso desse recurso em ações que sejam competitivas para o Brasil, né, frente, né, à dinâmica global, em áreas estratégicas, em formações estratégicas, em investimentos em territórios estratégicos, você muda também muita realidade em diversas cadeias produtivas, né, no ambiente brasileiro. Muito legal vocês trazerem essas reflexões e para além, né, da parte governamental, da região ou as próprias empresas que estão dentro do ecossistema, né, como é que a pessoa, por exemplo, o nosso amigo ouvinte que está aqui acompanhando, que é um público diverso, inclusive aqui do CesaCast, né, estudantes, pessoas transicionando de carreira, pessoas que são de outras áreas, que não são da área de TIC, por exemplo, tecnologia de informação e de inovação, como é que elas, nessa rotina comum, tem esse impacto através do ecossistema, né? Como a gente mencionou aqui, uma pessoa que frequenta o ecossistema, como é que ela é impactada de uma forma geral? Uma pessoa comum, no sentido que não é uma empresa, não é um governo, não é da área de inovação. Interessante a pergunta, assim, eu posso contar um pouco como eu me senti impactado, tá certo, pela construção desse ecossistema, né? Eu falei aqui no começo que eu sou engenheiro de formação e depois de acabar a graduação, eu terminei morando 10 anos fora de Recife, porque eu não via como continuar o meu desenvolvimento profissional aqui. Não existia muita coisa que a gente pudesse fazer, né? E a criação, a construção desse ecossistema foi o que me trouxe e me motivou a ficar aqui, estou de novo aqui há 22 anos agora, né? Então, a partir da criação desse ecossistema e olhando para uma transformação de uma forma mais global
né, da economia, a gente saindo de uma economia industrial para uma economia do conhecimento, esses ecossistemas eles começam a gerar oportunidades para fixação das pessoas em determinados territórios, né? São eles que estão provocando essa mudança gradativa, né, da economia, do ambiente, da sociedade para uma nova era, né? E se não houver um elemento desse, muito difícil a fixação das pessoas, né, numa determinada região. Você vai migrar para uma região que vai estar te oferecendo isso. Então, um impacto muito imediato é esse, é na retenção. Inclusive, um dos objetivos, né, da criação do César foi exatamente isso, né, de fixar o talento aqui na região. O profissional que estava se graduando ali em ciência da computação e que estava migrando para São Paulo, para o exterior, porque não tinha como se fixar ou como continuar o seu desenvolvimento aqui em Recife, né? Os outros impactos, eles são grandes também. A atividade de tecnologia da informação ou a atividade do conhecimento, ela se desdobra, alguns falam em 3 a 5 vezes o que é feito diretamente na atividade. Então, para cada emprego, se fala assim, para cada emprego gerado em tecnologia da informação, você vai gerar mais 3 a 5 empregos em outros serviços, como a gente falou aqui, construção civil, Cultura, direito, por exemplo, né? Cultura, economia criativa, né? Sei lá, restaurantes. Então, tem uma economia toda que começa a fluir, né? Se fortalecer a partir do surgimento desses ecossistemas, né? Então, às vezes, a gente não nota, talvez, o impacto direto na gente, mas ele existe, né? E como recifense, eu fico muito feliz, depois de 22 anos, a gente andar aqui pelo bairro do Recife Antigo, né? E ver prédios históricos lindos que estavam literalmente caindo aos pedaços há 22 anos atrás. Eles preservados agora, né? Reformados, sendo mantidos, né? Mais Podendo policiamento, ser inclusive, visitados. né? Você pode circular aqui pelo bairro, né? Tem opções. Está chegando agora com a construção civil, né, opções, inclusive, de moradia para o bairro, né, que o bairro só funcionava durante o horário comercial, mais ou menos. Agora vai começar a ter oferta de moradia aqui também. Então, você vê o renascimento, né, de uma região a partir do que a gente está construindo aqui com inovação, com tecnologia da informação e comunicação. Então, dá muito orgulho. E eu acho que é por isso que eu estou 22 anos aqui, tá certo? Quando a gente fala dessa questão da percepção do público em geral, é a necessidade finalística de qualquer ecossistema de inovação, né? Ele precisa ter sua dinâmica, precisa gerar os seus produtos e serviços, mas como toda e qualquer ação de uma política pública que tem um fomento, né, ele precisa dar um retorno para a sociedade, né, para o cidadão comum, tá? Então, se eu não estou gerando emprego, se eu não estou gerando renda, né, se eu não estou gerando uma requalificação urbana, se eu não estou melhorando a vida das pessoas, a finalidade do ecossistema em um território, em uma cidade, em uma região, ela se perde. Então, se você vai perguntar a algumas pessoas, por exemplo, aqui no Recife, que estão caminhando aqui no bairro, né, ela pode não perceber e não falar de que as mudanças ocorridas que foi trazer aqui para o Edu, quanto à melhoria da infraestrutura urbana, né, da segurança, da qualidade das vias, né, de que elas foram trazidas pela dinâmica do ecossistema digital, como um grande influenciador, um grande causador disso. Ela não sabe, mas ela sabe com certeza que houve melhoras fundamentais no bairro do Recife, no centro do Recife, do que era há 20 anos atrás e do que é hoje. Isso é perceptível claramente, né, da melhora. Talvez ela não saiba da origem,
mas que ela se sente que ela pode vir ao bairro do Recife de forma segura, adequada, com boas calçadas, com boas infraestruturas, de ver esses prédios centenários que a gente tem aqui, como a própria sede aqui do César, né, sendo reformados e trazendo uma atividade econômica dentro deles, isso se percebe. E, além disso, todo e qualquer ecossistema ele vai estar gerando soluções tecnológicas para a própria cidade, para os próprios cidadãos. Então, todo mundo aqui no Recife vai ter um aplicativo, vai ter uma solução dentro do seu celular que foi feito por alguma empresa aqui Isso é incrível, do eu Porto acho isso Digital. incrível. Independente de quem você seja, você nem sabe, mas tem aplicativos, tem tecnologias dentro do seu celular, no seu computador, né, na sua interação diária com as ferramentas tecnológicas do uso do dia a dia, que foram criadas aqui no Porto Digital, de melhoria da qualidade de vida, dos serviços trazidos pela capacidade aqui trazida. E assim espalhando pelo Brasil, porque a gente está aqui com foco no Porto Digital, mas tecnologia desenvolvida lá na Tecnopuc, no Parque Tecnológico do Rio, no ecossistema de inovação de Belo Horizonte, e todos esses ambientes que estão gerando soluções que melhoram a qualidade de vida da gente. Não podemos perceber isso diretamente, mas ela está lá, né? A contribuição nossa e a capacidade nossa de gerar tecnologia nacional a partir desses ambientes é fundamental para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. E quando a gente fala todo mundo, é incluindo a parte de diversidade também, porque falando aqui especificamente da nossa região, mas em outros também fazem, que é a prática de olhar para as comunidades, né? Ou seja, tem um olhar social. Então, a gente vê o ecossistema indo para além daquela relação colaborativa de trabalho, mas também do impacto que se traz, né? Aqui mesmo na região de Recife, é uma economia muito importante para o mercado, para o estado de Pernambuco, de uma forma geral. Mas a gente também tem uma comunidade, que é a comunidade do Pilar, que apesar de estar dentro de uma situação de riscos, de complicações, a gente vem cada vez mais auxiliando não só as empresas, né, mas o ecossistema como um todo. Então, a gente olha, né, de uma forma abrangente e vê a importância e a potência que tem os ecossistemas de uma forma geral. Não existe inovação para nicho. Quando é para nicho, não é inovação. Perfeito, Né? Você Edu. não está mudando a qualidade de vida da sociedade. Um nicho não é a sociedade. Tem que estar todo mundo dentro. Muito legal, gente. Esse papo foi riquíssimo, aprendi muito. A gente pôde entender mais sobre os ecossistemas de inovação e como eles são caracterizados, né, pela colaboração, pela troca de conhecimentos, pelos recursos tecnológicos e especialmente pelas experiências, né? E que tem como objetivo fomentar esse desenvolvimento e aplicação das novas ideias, das novas tecnologias e das soluções cada vez mais inovadoras. Além disso, nós também olhamos aqui um pouco mais como o César também tem impactado, né? Como é que é considerado dentro desse sistema, desse centro também, enquanto Recife aqui na parte de ecossistema de inovação. Cada vez mais dá orgulho, né? Fazer parte disso. Edu, Guila, muito obrigada pela presença aqui de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. E a gente espera que cada vez mais tenham mais, né, oportunidade de conversar sobre esses temas, sobre tantos outros que fazem parte da parte de inovação. Queria pedir para que vocês dessem alguma mensagem final aqui para os nossos amigos ouvintes. Bom, minha mensagem é: vem aqui conhecer a gente. Você que está em Recife, dá uma passada, vem aqui, conhece o bairro do Recife Antigo, né? Faz parte da agenda turística, digamos, da cidade, mas aproveita e passa no César, conhece o César também, vai na sede do Porto Digital, combina com outras empresas, faz esse roteiro tecnológico, né? Aliás, tem um momento muito bom para fazer isso, que é o Hack and Play. Boa! A Hack and Play. Você já tem a data? Não, acho que é final de outubro. Se alguém tiver aí, que era bom dar. A gente vai colocar aqui no post essa data para todo mundo ficar por dentro, incluindo também para fazer a inscrição aí no Hack and Play, que a gente é parceiro, inclusive, direto. Exatamente. Vem para o nosso Carnaval da Inovação, né? Como está sendo chamado. 4 dias intenso aqui na ilha. Aí a oportunidade de todas as empresas aqui de portas abertas oferecendo workshops, né? Seminários, palestras, debates, né? Sobre o que a gente vem fazendo aqui. Vem-se embora, vem com a gente. E eu faço aqui minha intervenção institucional agora, né? Que eu falei muito, né, com a visão de quem nasceu junto no desenvolvimento desse ecossistema, né? Que hoje estou com esse desafio de liderar a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia.
essa nova gestão do governo federal, a partir da eleição do presidente Lula, retomou os investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação, né, sob a liderança de Luciana Santos, que é pernambucana, né, foi nossa secretária de Ciência e Tecnologia aqui do Estado também, contribuiu bastante com o próprio ecossistema. A gente liberou o FNDCT, né, que é o principal fundo que investe em ciência, tecnologia e inovação. E a gente falou muito aqui de TICs, pelo nosso próprio ecossistema do Polo Digital, mas tem diversas áreas estratégicas no Brasil que precisam ser trabalhadas, né? A gente tem muita coisa a ser desenvolvida em nanotecnologia, em biotecnologia, na área de saúde, na área aeroespacial, na área do agronegócio. Então, tem muito a ser investido. A ciência ela é fundamental, né, no futuro de qualquer nação. As nações competitivas hoje, globalmente, elas assim estão porque investiram fortemente ao longo de décadas e décadas e décadas nos seus sistemas de desenvolvimento tecnológico, inovação e formação do capital humano qualificado, né? E os ecossistemas de inovação, eles são fundamentais para isso, porque são uma dessas dinâmicas advindas da capacidade de produzir ciência se encontra com a capacidade de se produzir soluções. Então, as políticas públicas voltadas à estruturação, consolidação e desenvolvimento desses ecossistemas são prioridades para o Ministério, e essa liderança é fundamental para que todas as regiões e cidades do Brasil sejam beneficiadas. Perfeito. A gente vai deixar aqui o link do perfil do Guila e do Edu, para caso vocês queiram também fazer essa conexão e não deixar esse papo só ficar por aqui, né? A gente pode estar compartilhando cada vez mais, trazendo as ideias que vocês têm também para eles como um todo. Colocando também aqui o link da inscrição do Hack and Play, que vai ser no dia 18 a 20 de outubro. Já peguei aqui, nossos César Casters nos ajudaram aqui a pegar essa data. E agradecer, pessoal, vocês que participaram aqui desse episódio, ouviram aqui conosco falar um pouco mais sobre o ecossistema de inovação. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou também quer colaborar com o assunto, procura o César nas redes sociais, siga também nosso César nas redes sociais ou manda um e-mail para podcast@cesar.org.br. Muito obrigada, até mais!